Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, a Bíblia diz, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. E eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Eu tive um sonho em que, nesse sonho, eu escutava uma mulher onde ela disse que passou por muitas dificuldades na vida, porém, ela cresceu, ela venceu, ela superou essas dificuldades. E assim, esse sonho mexeu muito comigo, porque foi um sonho que eu acordei de madrugada, 3 horas da manhã, depois que eu tive esse sonho. E a maioria dos sonhos que eu tenho de revelação, que tem um significado por trás, são sonhos que eu geralmente acordo de madrugada, sabe? Eu tô aqui com meu filho, gente. Ele tá aqui pertinho de mim. Geralmente, quando eu gravo, ele sempre fica próximo de mim, né? E tem vezes, né, que eu boto ele no berço pra eu gravar, ou que eu deixo ele brincando pra eu conseguir gravar pra vocês, senão eu não consigo gravar, né? Então, voltando ao assunto. E eu percebi uma coisa, na multidão de conselhos da sabedoria. Então, quando você for decidir qualquer coisa, se você quer crescer na vida financeiramente, escute alguém que cresceu, que venceu, alguém que veio de baixo e deu a volta por cima, sabe? A gente consegue encontrar exemplos na Bíblia, né, de pessoas que venceram, né, botando a fé em ação, escutando palavras, né, conselhos de sabedoria de outras pessoas. Gente, meu filho pegou um controle, eu tive que jogar o controle para longe para ele não pegar. Então, faça isso, sabe? Não tome decisões sozinho, não tome decisões por impulso, porque as decisões que a gente toma de forma impulsiva são decisões falhas, sabe, gente? Então, antes de tomar qualquer decisão, sempre faça pergunta para pessoas que venceram, pessoas que vieram de baixo, mas que hoje estão bem financeiramente. Pergunte o que você fez, né, para crescer, para mudar a sua mentalidade. Se você antes tinha uma mentalidade, o que você fez para mudar? Sempre assista, gente, testemunho de pessoas, sabe? Isso engrandece tanto você aprende lições, você tem mais motivação para crescer, porque você começa a entender, teve pessoas que veio de baixo e cresceu. Então, por que que eu não vou crescer? Por que que eu não tenho potencial de crescimento? E nisso você entende que você tem sim potencial de crescimento, você pode chegar onde você quiser, sabe? Onde Deus abençoar de você chegar, você chega, entendeu? Então peça a Deus que abençoe seus planos e seus planos darão certo. É o que a Bíblia diz, né? Você deixar Deus em primeiro lugar na sua vida e as coisas vão corroborar para o seu bem, né? As coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que cumprem a sua vontade, daqueles, né, que seguem o que Deus direciona a fazer. Então, o que eu queria falar para vocês é que sempre, gente, pergunte. Nesse sonho, a mulher falava o testemunho dela e eu só ouvia calada. Ela dizendo, eu vim de baixo, eu dei a volta por cima, minha vida foi difícil, mas eu consegui e tal. E nisso, quando eu terminei de ouvir o testemunho dela, eu segui ela até a casa dela. Eu não sei o que eu ia fazer na casa dela, se eu ia tomar um cafezinho pra gente continuar a conversa, que a gente tava conversando como se fosse no mercado, depois a gente conversou no meio da rua. E eu só sei que eu fui seguindo ela, né? Seguindo os passos dela, e isso é muito simbólico, né? No sonho, isso quer dizer que eu estava ouvindo palavras de sabedoria porque eu queria mudar a minha vida. E eu estava ali ouvindo o testemunho dela, indo até a casa dela para buscar modificar a minha vida, sabe? Para poder fazer algo novo. Então mostra que naquele momento eu estava sendo sábia. Porque a pessoa que para ouvir o que o outro tem a dizer, alguém que lutou e venceu, é uma pessoa sábia. Então eu digo uma coisa para vocês, sejam pessoas sábias, escutem quem venceu, escutem que deu a volta por cima. Tantas pessoas aí preferem escutar amiguinho, preferem escutar qualquer um, sabe, sem ter discernimento, se essa pessoa tem história de vida, tem sabedoria, entendeu, de verdade, se tem resultado. Então, se você quer crescer financeiramente, não escute uma pessoa quebrada financeiramente, escute uma pessoa que tem resultado financeiro, entendeu? Escute uma pessoa próspera, uma pessoa que vibra ali na mentalidade de abundância. Porque, gente, isso é real. Existem pessoas que vibram na escassez e tem gente que vibra na abundância. Então, eu já percebi, a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Se você pensar na abundância e na prosperidade na sua vida, você vai ver na sua vida a prosperidade e a abundância. Se você tem pensamentos de escassez, de problema, é o que você vai ver. Então, cuidado com seus pensamentos. Peça para Deus mudar seus pensamentos. Dizer, Deus, se eu estou com pensamento de derrota, se eu estou com pensamento errado, muda isso. Muda os meus pensamentos. Muda a minha mentalidade. Meu filho fazendo besourinho. Muda a minha mentalidade. Sabe, gente? Porque a nossa vida é direcionada pelos nossos pensamentos e a gente não consegue chegar a lugar nenhum se os nossos pensamentos forem de derrota, se os nossos pensamentos forem ruins.
E às vezes existem tantas circunstâncias, né, gente, que acontecem na nossa vida que faz com que a gente pense coisas ruins sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E a gente pensa às vezes em cenários catastróficos. Isso vem muito da ansiedade também, né? A gente pensar que o pior vai acontecer às vezes. Então desliga um pouco às vezes do celular, sabe? Sai um pouco do celular para que você... Peraí, gente, só um minuto. Segurar aqui o meu filho. Daqui a pouco, o próximo vídeo que eu for gravar, eu vou ter que deixar ele ali, para ele não atrapalhar o meu vídeo. Sai um pouco do celular, para que você possa descansar a mente. Às vezes você tá o tempo todo com estímulo, com vídeo o tempo todo, de celular na mente, e seu cérebro não tem um descanso para Deus falar com você. Como é que Deus vai falar com você se você não abre espaço para Deus falar com você? Gente, você precisa ter um momento reservado para Deus, um momento de oração. Tira 30 minutos por dia para você orar, para Deus falar para você, falar no seu coração, porque não tem como Deus falar se você não der espaço para Ele falar, sabe? Deus quer falar conosco, Deus quer nos abençoar, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. A gente também precisa querer ser abençoado, a gente também precisa querer crescer na vida. Se a gente não dá espaço para falar com Jesus, se a gente não tem espaço para deixar o nosso cérebro descansar um pouquinho sem excesso de tela, para Deus falar na nossa mente, Deus fala na nossa mente, Deus usa pessoas, Deus usa situações para falar conosco, mas Deus também fala na nossa mente. E a gente precisa dar lugar. Pera, filho. A gente precisa dar lugar, a gente precisa dar espaço para que Deus venha falar. Não tem como Deus falar se a gente não dá espaço para Ele. Então, como você quer ver o impossível de Deus acontecer se você não dá espaço para Ele? Olha, gente, antes de eu engravidar do meu filho, Deus me falou através de sonho que eu ia ter um menino. Quando eu acordei, eu falei para o meu noivo, né? Eu disse, olha, Deus me falou através de sonho que eu ia ter um menino. E dito e feito, na época ele pensou que eu estava sonhando com um menino por causa do meu sobrinho, que estava perto de completar 1 ano. E aí ele disse, deve ter sido por causa de Dom, que é o meu sobrinho, né? Deve ser por causa dele que você sonhou, porque você estava falando sobre ele e tal. E aí eu disse a ele, não sei, né? Eu tô em dúvida se foi por conta disso mesmo. Mas depois, poucos meses depois, Deus me confirmou que de fato eu estava grávida de um menino. Então, Deus fala ao nosso coração, sabe? E é impressionante como ele disse que seria um menino, mostrou no sonho que seria um menino e realmente foi um menino. E quando eu fiz o exame, né, para saber o gênero, e deu masculino, naquele momento foi um momento que Deus realmente confirmou para mim, né? E depois de um tempo eu refleti, eu fiquei lembrando do sonho, aí foi que eu comentei com ele, né? Eu disse, você lembra daquele sonho que eu lhe falei? Que eu teria um menino, e realmente eu tive e tal? Ele disse, eu lembro. Então, assim, eu só não saí como mentirosa que eu tive esse sonho, porque no dia que eu tive esse sonho eu contei a ele. Então, ele sabe desse sonho, ele sabe que é verdade, né? Mas, assim, outras pessoas eu não tinha contado, né? A mais ninguém sobre esse sonho. E uma coisa que eu digo a vocês, gente, tem sonhos que Deus nos revela, que tudo bem a gente contar a pessoas próximas, mas tem outros sonhos que Deus nos revela, que é bom a gente não contar a ninguém. Por quê? Porque tem sonhos que se Deus quisesse que todo mundo soubesse, Ele dizia a todo mundo, não dizia somente a nós. Então, assim, uma coisa que eu tenho para dizer a vocês, se Deus colocou um sonho no coração de vocês, ou revelou através do sonho, né, alguma coisa que Ele vai fazer na sua vida, não saia contando isso a todo mundo. Eu tô contando esse sonho aqui para vocês porque esse foi um sonho simbólico e foi um sonho de aprendizado para mim, entendeu? Que foi um direcionamento de Deus e tipo assim, aprenda com quem venceu, aprenda por quem passou dificuldades e venceu na vida. E siga o caminho dessa pessoa que venceu. Porque na multidão de conselhos da sabedoria, as pessoas ricas, prósperas, são pessoas que não tomam decisões sem antes consultar. Entendeu? Um mentor financeiro. Se você não sabe lidar com finanças, consulte um mentor financeiro, alguém que entende de finanças, alguém que entende de investimentos, alguém que investiu em alguma coisa e cresceu. Essa pessoa, ela vai te direcionar os passos para chegar até lá. Então, foi o direcionamento de Deus para mim, de que eu ouvisse quem venceu, quem passou por dificuldade, ouvisse ali calado e tal, não ficasse com achismo, não ficasse com julgamento de tipo, eita, será que foi isso mesmo? Não, no sonho eu só ficava calada, ouvia o que a mulher dizia, dando o testemunho dela, da volta que ela deu por cima, e seguia ela. Então é isso, siga pessoas prósperas, siga pessoas de Deus, siga pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar e cresceram e prosperaram. É isso que a gente tem que fazer, entendeu, gente? Seguir pessoas que estão indo pelo caminho certo, porque a gente nunca vai se arrepender de ter seguido as pessoas certas, sabe? Então, muitas das vezes, a gente se arrepende, né? Quando a gente escuta direcionamentos, quando a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir, a gente não segue, entendeu? A gente acaba atrasando nossa vida. Então, quando você tiver um direcionamento para algo, né, cumpra com esse direcionamento, sabe? Então,
esse é o vídeo que eu tinha para fazer aqui para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês deixem seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, né? E também comenta, gente. Comenta aqui os meus vídeos também. Às vezes eu percebo que eu gravo vídeos e tem curtida, tem pessoas que se inscrevem, mas tem pessoas que nem comentam nada a respeito do vídeo. Tem algumas pessoas que ainda comentam, disseram, ai, é bom o seu vídeo, eu gostei do seu vídeo e tal. Eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham, né? O que é que eu posso fazer para melhorar aqui os vídeos para vocês, tá? Porque eu comprei, inclusive, esse microfone aqui, gente, para melhorar aqui o conteúdo para vocês, para melhorar os vídeos para vocês, porque eu sei, né, que quando você assiste um vídeo, né, que tem um som bom, às vezes tem como é que eu posso dizer, um cenário legal, as pessoas querem assistir, né? Eu, no momento, estou com um cenário de bagunça aqui atrás, tem alguns panos, algumas coisas do meu filho aqui atrás, deixa eu até tirar aqui. Tem algumas coisas do meu filho aqui atrás, mas é isso, né, gente? Isso é ser mãe. A gente mal percebe. Tem um monte de coisa aqui atrás. Ó, tinha um pano, tinha um negócio vermelho aqui que era do meu filho também. Então, o que eu tenho para dizer a vocês é isso, entendeu? Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar aqui para vocês é esse. Para que vocês não tomem decisões por impulso, principalmente decisões financeiras, tá? Principalmente decisões aí envolvendo a sua vida profissional. Porque muitas pessoas querem crescer, querem prosperar, mas acreditam que é no impulso, assim, simplesmente pelo desejo de crescer e prosperar que vai prosperar, e não é bem assim, né? Para tudo a gente precisa do direcionamento de Deus. E sobre prosperar financeiramente não é diferente. Então, eu acho que Deus falou muito comigo sobre isso. Usou um simbolismo também de fracasso para que eu abraçasse as minhas vulnerabilidades, né, entendendo que momentos difíceis acontecem, mas que eu não venha me julgar por esses momentos difíceis, mas que eu venha abraçar esses momentos, entendendo que eu sou um ser humano. E é isso, um grande beijo.